Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, nossa clássica live do resumão astrológico da semana, onde eu dou uma olhada, em todos os principais aspectos da semana e a gente já conversa sobre o que está por vir. Lembrando que eu tenho um podcast onde você pode ouvir gratuitamente todo dia uma reflexão para o dia, o astral do dia. Você pode ouvir no Telegram ou você pode ouvir lá no Spotify. Amandinha, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Eu estou aqui colocando meu óleo de alecrim para dar aquela energia, deixa eu sentir um pouco desse aroma, porque eu ainda estou me recuperando, estou recuperando as energias usando aí o Sol sextil Plutão, porque eu dormi muito pouco essa noite, né? E quando não dorme, pessoal, eu sempre falo aqui, eu vou sempre bater nessa tecla, porque algumas pessoas talvez não tenham essa noção. Se você perceber como faz diferença, né, o sono, quando você não dorme bem, é só imagina que você tem um celular onde você só consegue carregar, sei lá, 30% dele, 40% dele, e você tem que usar o dia inteiro. Você não vai querer utilizar ele, você vai ficar com medo de acabar a bateria. Então o nosso sono é como se a gente fosse recarregar a nossa bateria. E quando você dorme mal, quando você dorme pouco, quando você dorme não a quantidade necessária, você não recarrega 100%. Você fica ali 40%, 50%, se dormir um pouquinho melhor, 60%, 70%. Se dormiu muito, muito mal, vai ser 20%, 30%. Então isso influencia demais, né? Eu, por ter o conhecimento e a sensibilidade, já percebo na hora assim, não foi muito boa a noite de sono, a gente fica muito mal, assim, fica muito ruim ao longo do dia. O cérebro sofre, o corpo sofre, tudo sofre. Então fica a dica, se você não dorme bem, vamos conversar para você regularizar o seu sono. Sente mais um pouquinho aqui o aroma. Alecrim, já passo aqui porque é bom também, né? Para o cabelo, para a barba, para tudo, né? O óleo de alecrim ele é um dos melhores ali para essa área. E vamos então falar sobre essa semana, do dia 24 ao dia 30, última semana do mês de novembro. E a minha caneta não está aqui, eu vou pegar uma outra caneta para eu ir grifando aqui as coisas que eu já falei. Então, 24 a 30 de novembro, já estamos então terminando o mês de novembro. Mês que vem já será dezembro e estamos aí nos encaminhando para a reta final de 2025. E eu preciso essa semana, eu vou aproveitar esses aspectos que são interessantes para essa semana. Ó. É uma semana que, pelo que eu vi aqui, está muito legal. Né? Pelo menos astralmente ela está muito legal, então a gente pode aproveitar ao máximo ela. Eu espero que você se sintonize com essa energia e aproveite ao melhor. Essa semana eu quero organizar os atendimentos de gravação para 2026, né, para quem quiser fazer esse projeto, né, eu quero já organizar isso daí. E a gente está planejando aqui alguma coisa em dupla. A gente vai fazer algum processo aí também nesse final de ano, eu e a Sullivan, então fica de olho porque vai ser muito legal. Né? O que vamos ter essa semana? A semana começa com lua nova ainda. Na verdade, ela vai ser quase inteira de lua nova, porque a lua crescente vem só na sexta-feira. Então começamos já na segunda-feira, lua nova de Capricórnio, e eu já gravei o astral do dia de amanhã. Né? Amanhã temos um dia muito legal. Aliás, eu estou fazendo essa live um pouco correndo, porque eu olho aqui da janela e já tem a tempestade chegando. Né? E segundo a previsão do tempo, enfim, estão falando aí de ciclone que vai vir, enfim. Quando tem tempestade muito brava, seria impossível fazer live, porque além do barulho, né, da tempestade, pode cair energia, cair internet. Então eu já falei, vou correr logo fazer essa live para deixar o recado aí para a galera, porque possivelmente daqui a alguns minutos ou horas teremos aí um pancadão de chuva. Então amanhã, né, eu já deixei gravado, vou mandar cedinho o astral do dia para todo mundo. Começamos a semana com a lua nova em Capricórnio, maravilhosa para trabalho, né? Quem quer conquistar objetivos, metas, aproveitar essa última semana de novembro para fazer, né, a sua correria aí e alcançar as metas que definiu e que de repente está precisando aí de mais alguns ajustes, a gente tem uma lua Capricórnio que ajuda bastante. Depois teremos a lua nova passando por Aquário, né, que é um signo que fala do futuro, que fala dos grupos, né, que fala aí das nossas esperanças. Depois a lua fica crescente em Peixes e no início de Peixes. Ela entra em Peixes ainda nova, mas logo já forma a quadratura com o Sol e teremos uma lua crescente em Peixes. E finalizamos a semana com a lua crescente em Áries. Então você que tem o seu mapa, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu mapa e você vai olhar o que eu tenho, quais são os planetas que eu tenho entre Capricórnio, né, que está ali, a Capricórnio, Aquário, o Peixes e o Áries. Pega esses 4 signos, você tem planetas ali. Eu, por exemplo, tenho em Capricórnio, né? Tenho ali o Netuno, tenho o Júpiter, né? Tenho o Vênus,
Aí eu vou pegar ali o signo de Aquário, tem o Mercúrio, tem o meu Sol. Vou pegar o signo de Peixes, tem o Lilith, tem o Ascendente. Em Áries eu não tenho nada. Então eu sei quais são os planetas do meu mapa que serão tocados pela Lua. Isso vai trazer uma ativação aí para mim. E também as áreas da vida, porque mesmo que você não tenha planetas, quais são as áreas que vão ser trabalhadas? E no meu caso, é justamente casa 10, casa 11, casa 12 e um pouco da casa 1, né? Que são as áreas da vida que vão estar em evidência para mim. Então veja, a astrologia é assim, pessoal, se você personalizar ela, você vai ver que ela flui muito bem, você vai entender a sua semana, você vai entender o que está acontecendo na sua vida, olhando no seu mapa e pegando tudo que a gente conversa aqui. Quem for chegando e dá os coraçãozinhos aí ajuda bastante. Eu estou vendo subir alguns coraçõezinhos, eu agradeço aí, isso ajuda bastante. Então vamos lá, né? Entrar na semana. Dia 24, segunda-feira. Né? A gente começa então a semana, como eu falei, com a Lua no signo de Capricórnio. Muito bom para trabalho, para, enfim, começar a semana com tudo mesmo, né? Aproveitar realmente esse finalzinho de novembro para focar nas metas, nos objetivos, nas realizações. E a gente vai ter um aspecto muito, muito interessante. Aliás, eu fiz até uma imagem. Aliás, fiquei um pouco. Pessoal, eu assisti um episódio de Black Mirror agora, né? O segundo episódio da última temporada que saiu. E eu achei meio esquisito, assim, né? Porque, na verdade, a pessoa ia manipulando a realidade. E aconteceu uma coisa aqui com a rede social, não, com a IA, meio preocupante, né? Você fala uma coisa para a IA, ela interpreta uma coisa totalmente diferente e meio que fica assim com você por uma coisa que ela interpretou errado. E ela interpretou errado por conta das coisas que ela pesquisa. Então eu fiquei imaginando, né, como que a nossa realidade vai ser alterada, né, por conta de um algoritmo de inteligência artificial que às vezes você fala uma coisa e ela vai interpretar de uma forma totalmente diferente. Inclusive colocando palavras que eu não coloquei. Eu fiquei muito doido com isso. Eu falei, eu não coloquei essas palavras, eu não escrevi essas palavras. Ela mas pelo que a gente pesquisa na internet e tal, chegou-se. Foi uma coisa meio estranha, né? Então, só para falar dessa questão aí dos algoritmos, essa coisa muito doida. Deixa eu ver, a Amanda falando, eu já comecei a fazer as listas, organizar as coisas do trabalho, hoje ainda deu bem, maravilha. Hoje eu estou meio que me recuperando, né, as energias, mas estou aqui fazendo a live, já garantindo a live, já gravei o Astral do Dia, e tudo dando certo, quero responder caixinhas de pergunta daqui a pouco. Então, olha só. Eu falei do negócio da rede social porque eu pedi, né, para gerar uma imagem da deusa Afrodite falando com vários deuses. Na verdade, eu queria fazer primeiro ela saindo de uma caverna, mas esse sair de uma caverna que deu mal entendido, né, com a inteligência artificial, eu falei, tá bom, né, então esquece a caverna, vamos fazer aí dos deuses. Por quê? Pessoal, Vênus, nessa semana, está num destaque tremendo. Né? Vênus que é o planeta do relacionamento, o planeta do dinheiro, o planeta da autoestima, né, da arte, enfim, do equilíbrio. Esse planeta Vênus está finalizando a passagem por Escorpião. Vênus em Escorpião é uma passagem desafiadora. A gente sabe que dentro das dignidades planetárias, Vênus rege Touro e signo de Escorpião é oposto a Touro. Então Vênus fica ali num lugar desafiado. É mais ou menos como o mito de Nana. Né? Para quem conhece o mito de Nana, quando ela tem que descer no reino de Ereskkigal, que é a irmã dela, que seria mais ou menos equivalente a Plutão, ao Hades, né, na mitologia grega, e ela meio que, né, tem que se despir inteira, e ela morre, né? Ela acaba inclusive morrendo ali para depois renascer. Né? Então esses mitos eles falam muito da questão de morte e renascimento, é uma temática de Escorpião, e Vênus está passando por ali. Né? Então não é um lugar confortável para Vênus, né? Astrologicamente, de uma forma mais mundana, se diz que a economia sofre, né, quando Vênus está em Escorpião, temos ali os relacionamentos também, de repente, numa intensidade muito forte. Mas a boa notícia é que está terminando, então, a passagem de Vênus por Escorpião, junto com o término também do Mercúrio retrógrado. Então, essa semana é a última do Mercúrio retrógrado. Então, quem está segurando aí, né, Olha, é muito doido, né? Essa semana foi muito engraçado. Essa semana não, essa temporada do Mercúrio retrógrado. Porque aconteceu exatamente as coisas que acontecem. Eu assinei um serviço e cancelei esse serviço uma semana depois. Porque foi no Mercúrio retrógrado, uma coisa muito doida. Então você que está esperando aí, né, o Mercúrio voltar ao movimento direto, para de repente fazer alguma coisa, saiba que essa semana é a última semana do Mercúrio retrógrado e semana que vem já inauguraremos dezembro com o Mercúrio em movimento direto. E olha só, Vênus finalizando a passagem por Escorpião, ou seja, limpando aí os desafios. Né? Imagina
a deusa do amor, da beleza, mas que entrou numa caverna muito profunda. Quem já foi para São Tomé? Eu já entrei, né? Chama Gruta do Carimbado. Se você está assistindo aqui, de repente você conhece ali, comenta aqui para eu saber. Chama Gruta do Carimbado, tem um monte de lenda nessa gruta. Inclusive, diz realmente, né, que até o exército entrou ali, não conseguiu chegar no final da gruta. Ou seja, diz a lenda que ela liga São Tomé a Machu Picchu, né, ou seja, por isso que não chegou ao final. Mas o fato é que realmente é uma gruta muito profunda, é muito escuro, né, é apertado assim. E realmente, assim, por que chama Gruta do Carimbado? Porque você entra ali e você sai todo sujo, né? Todo sujo de lama, porque não tem jeito. Você entra ali e é escuro e é pequeno e você vai esbarrando nas coisas, né? E aí quando você volta, você sai dali sujo, né? Entrou na Gruta do Carimbado, volta sujo. E aí o que acontece? Imagina que Vênus, a deusa do amor e da beleza, está nessa caverna. E ela vai sair, ela vai saindo dessa caverna toda meio que, né, avariada ali, né? Passou por um momento desafiador. Mentoria Cris, boa noite. Última semana cheia de compromissos. Quais as dicas? Estamos aí. Estou falando das dicas que a principal aí é a energia de Vênus, né? Vamos trabalhar a energia de Vênus. Então ela vai terminando o aspecto, processo desafiador ali de Escorpião. Muita coisa pode ter acontecido, e está acontecendo ainda. Só que, como eu comentei, esse ano, o final de Escorpião foi abençoado. O final de Escorpião foi abençoado. Inclusive, as pessoas de Sagitário, do início de Sagitário, vão pegar a Vênus com esses aspectos benéficos aqui. Então, antes de Vênus sair de Escorpião, ela se encontra com Mercúrio, depois se encontra com Júpiter, depois com Saturno, depois ali ó, com Urano e depois Netuno. Ou seja, 5 planetas vão interagir com Vênus antes dela sair de Escorpião. E depois, o último aspecto então é com Netuno, ela sai de Escorpião, vai para Sagitário e volta à luz do dia, né? Volta a receber o Sol ali na pele, né? Porque Escorpião realmente fala das profundezas. Então é uma semana muito, muito forte para os assuntos venusianos. Né? Em tudo que tem a ver com relacionamento, com dinheiro, com valores, vai receber um impacto muito bom se você souber direcionar essa energia, e essa que é a ideia da nossa conversa, porque a gente vai ter esses outros planetas apoiando a Vênus, tirando Urano, né, que vai dar um conflito ali, mas todos os outros estão em aspectos tidos como fluentes positivos. E já começa amanhã, na segunda-feira, porque o Mercúrio que está retrogradando, ou seja, está voltando para trás, revisando situações, mergulhando no seu interior, no signo de Escorpião, que é profundo e transformador, enquanto o Mercúrio volta para trás, Vênus está indo para frente, eles se encontram. Amanhã à noite, não sei até o horário porque eu gravei já o astral do dia, amanhã à noite, Mercúrio e Vênus fazem uma conjunção, se encontram ali. E amanhã ainda a Lua faz aspecto com os dois, né, para poder aumentar ainda, né, essa influência do dia. E aí, assim, é só a gente começar a colocar as palavras-chave, né? Mercúrio representa a nossa mente, a nossa comunicação. Vênus fala de relacionamento, dinheiro, vai falar sobre equilíbrio, beleza. Né? Então a gente pode ter aí a nossa mente muito criativa, a nossa mente voltada ao equilíbrio, uma mente mais equilibrada, uma mente ali que inclusive pode ter ideias para ganhar dinheiro. E aí é onde entra, né, de repente, a última semana de novembro, você pensando, pô, o que eu posso fazer aqui para aumentar minha renda, ter um ganho maior ali, lançar um serviço, um produto, alguma coisa assim, de repente retomar algumas negociações, já que estamos falando do Mercúrio retrógrado. Então, essa união de Mercúrio com Vênus é muito interessante. Tudo bem que Vênus está na debilidade dela, né, porque está no seu exílio, mas a gente pode ter conversas muito profundas em relacionamento. A gente pode ter uma mente muito obcecada e colocada ali, focada para poder ganhar dinheiro. Né? Também um trabalho muito profundo de transformação em relação a crenças com relação a dinheiro e relacionamento. Né? Dores podem vir à tona por conta do signo de Escorpião. Relacionamentos do passado podem de repente aparecer, ou até alguma lembrança de algum relacionamento do passado pode aparecer para que seja trabalhado. Né? Pode ser um momento muito interessante para um divórcio energético, para uma limpeza, né? Para um Ho'oponopono. Então é uma coisa muito interessante. Novamente, o signo de Escorpião ele é extremamente alquímico, extremamente curador, extremamente transformador. Mesmo que seja um pouco dolorido às vezes, ele traz a energia da cura. E Mercúrio fazendo conjunção com Vênus
convida a gente a realmente trabalhar essa energia de curar as questões venusianas. Ou seja, relacionamento e questão com dinheiro. Vamos melhorar nessa área e possivelmente ter até ideias para isso. Inclusive, eu não cheguei a ver o dia, assim, mas a Vênus também vai se encontrar com Lilith. Lilith está no grau 26. Eu vou vendo aqui, eu acho que para o final da semana, Vênus vai se encontrando com Lilith também. E aí a gente tem na terça-feira a Lua mudando para Aquário. Né? Então a Lua sai de Capricórnio, que em tese é uma debilidade também, né? Mas é um foco muito grande na questão do trabalho. No dia 25, terça-feira, a Lua muda para Aquário, trazendo uma temática do elemento ar, falando com Plutão, porque sempre que um planeta agora entra num signo fixo, Aquário, Leão, Escorpião ou Touro, esbarra ali fortemente no Plutão. Então a gente pode ter uma intensidade muito grande, né, em termos emocionais, mas é olhar para o nosso futuro. E aí já entra, né, como que você está planejando o seu futuro para 2026? O que você quer para 2026? Né? Daí que eu faço esse trabalho, né, de fazer essa gravação, pegando o seu mapa. Olha, eu não sei se tem alguém que faz isso dessa forma, né? Eu sei que tem muitas coisas eletrônicas, que você recebe um PDF, que é tudo automático. Então, o sistema meio que pega o seu mapa e monta um PDF para te, né, enviar. No meu caso aqui não. Vai ser eu pegando o seu mapa, né, você vai inclusive mandar para mim algumas perguntas, algumas coisas que você queira trabalhar, e eu vou gravar um vídeo, né, mostrando para você os principais movimentos de 2026 e aonde eles caem no seu mapa. Então, por exemplo, onde vão cair os Mercúrios retrógrados de 2026? Aonde vai cair a conjunção de Netuno com Saturno? Né? Aonde que Urano, agora que vai entrar em Gêmeos, vai começar a mexer no seu mapa? Onde cairão os eclipses de 2026? Então eu te dou essa visão geral para quê? Para você já olhar e falar, bom, essas áreas serão mexidas para mim. Né? Essas áreas serão impactadas no meu mapa. E aí você já se prepara. E não para ficar com medo de qualquer coisa, mas simplesmente para falar, pô, se eu vou ter um eclipse caindo, por exemplo, no meu planeta Vênus, vai que você tem a Vênus em Aquário Leão, né? Aí o eclipse cai ali, como é que está a minha área de relacionamento? Como é que está a minha área financeira? Porque o eclipse ele tende a empurrar aquela área para uma mudança, se alguma coisa não está bem ali, se alguma coisa está meio que na corda bamba, o eclipse vem e derruba aquilo. Agora, se você está com a área toda organizadinha, toda bonitinha, você passa, né, mais tranquilamente pela energia do eclipse. Mas o importante é você saber, pô, eu vou ter um eclipse caindo em cima, por exemplo, do meu Plutão. Podem vir coisas lá das profundezas para vir à tona. Eu já vou me preparando, já me fortaleço e assim por diante, né? Então a Lua entra em Aquário. É legal na terça-feira, então, a gente mirar no nosso futuro, de repente já pensar em 2026, quais são os seus planos, o que você quer realizar, né? Acreditar bastante. A gente está com o apoio de Júpiter, muito legal, porque falando em Júpiter, quarta-feira eu acho que seria o dia mais auspicioso da semana. Quarta-feira. Olha só essa quarta-feira, no dia 26. 26/11, a Lua continua no signo de Aquário, né? Inclusive vai, né, ela já fez, né, porque o Sol está no início, mas ela sai, né, ainda vai estar num aspecto de sexto com o Sol, vai fazer lá bem com Marte, a Lua vai estar ali no signo de Aquário, e o que vai acontecer? A Vênus vai entrar nesse grande trígono lindo, que envolve quem? Júpiter e Saturno. Então, ó, o Sol já passou, quer dizer, Marte já passou por isso, o Sol já passou por isso, Mercúrio já passou e vai passar de novo, né, porque Mercúrio está retrógrado e vai voltar ao movimento direto. E agora Vênus, que passa por esse trígono maravilhoso. E assim, a gente está falando dos dois benéficos se falando bem, né? E aí, inclusive, né, a Vênus está desafiada em Escorpião, mas quando ela vê o Saturno, que está lá em Peixes, ela enxerga um signo de exaltação. Então, na quarta-feira, a Vênus entra num grande trígono, os dois no mesmo dia, com Júpiter e Saturno. Júpiter está em Câncer, não tem uma dignidade específica para Vênus, mas Vênus gosta muito de estar em Câncer, e Saturno está em Peixes, onde Vênus tem a sua exaltação. Então, inclusive, esse grande trígono dá um belo alívio para o local que a Vênus está, que é Escorpião. Então pode trazer muitos ensinamentos, a conexão com a fé, né, que é Júpiter, ou seja, acreditar que você pode melhorar os seus relacionamentos, acreditar que você pode ter um relacionamento caso você seja uma pessoa que hoje está sem relacionamento, mas gostaria de ter. Né? Será que o seu planejamento, o seu futuro de 2026, Lua em Aquário ali naquele dia,
envolve encontrar um relacionamento? Será que você fala, pô, eu gostaria de encontrar um relacionamento, eu gostaria de ter uma pessoa na minha vida para dividir, e assim por diante. Então você acredita nisso, né? Usa o trígono de Vênus com Júpiter para acreditar nisso. O seu tema, né, sei lá, a sua lua em Aquário, de repente está mais ligado à parte financeira, né? Ou seja, quanto que você quer ganhar em 2026? Você quer melhorar a sua vida financeira em 2026? Quer ter uma renda adicional? Quer poder ter ali mais tranquilidade financeira? Vênus em trígono com Júpiter, acredite nisso, né? Coloque realmente fé, né? Energize um cristal que vai te acompanhar com essa energia. Né? Toda vez que você de repente desanimar um pouco, né, ou ficar um pouco meio, né, sem a esperança ali, porque veio um momento difícil, você pega aquele cristal e se reenergiza. Né? Lembra da energia de Júpiter que está fazendo um aspecto fluente com uma pequena benéfica. Então a pequena benéfica e o grande benéfico estão se falando bem. É um aspecto muito bom. Inclusive se você for iniciar alguma coisa, né, nessa quarta-feira, porque recebe, né, esse grande trígono, fica naquele mapa de início, e o Saturno, ele vai estar apoiando Vênus também. Saturno vai estar trazendo o quê? Estabilidade, estrutura, seriedade, disciplina. E sempre que a gente tem envolvimento, principalmente esse fluente, assim, né, é um grande trígono com Júpiter e Saturno, é muito interessante porque é onde a fé anda junto com a disciplina. Então, assim, eu acredito que eu posso, eu vou em frente naquilo, mas eu faço o que tem que ser feito. Porque realmente, se você ficar só acreditando que você pode, mas não se mexer, eu quero ter um relacionamento em 2026. Eu sei que eu posso, eu mereço, mas você não faz nada para ir em busca disso, você não se estrutura para isso, você não tem uma disciplina para ir em busca do relacionamento. A mesma coisa finanças, né? Eu me sinto merecedora, merecedor de dinheiro, quero ter aí o dinheiro. E aí você vai lá e de repente fala, não, não vou fazer nada para isso, né? O dinheiro vai cair para mim do céu. Também não. Agora quando tem Saturno junto, você tem ali o apoio, né, da disciplina. A Bia falando, mas Mercúrio ainda vai estar retrógrado na quarta, né? Ainda não é ideal para começar coisa nova. Então, novamente, ainda estamos no Mercúrio retrógrado. Ele vai para o movimento direto no dia 29, ou seja, estamos aí a dias, né? Estamos do dia 26 para o dia 29, é praticamente 3 dias do Mercúrio retrógrado. Mas, se a pessoa quiser aproveitar, porque também, pessoal, tem temas, tá? Tem temas, porque se você quer alguma coisa mais emocional, se você quer alguma coisa mais ligada à cura emocional, esse grande trígono vai estar abençoado. E, obviamente, depois do Mercúrio voltar ao movimento direto, o grande trígono não estará mais ali. Né? Então, talvez por uma coisa mais comercial, mas ainda assim, ó, até trazendo esse tema que a Bia trouxe, que é bem interessante, por isso que é legal quem participa ao vivo, para a gente poder trocar uma ideia aqui. Uma coisa é fato, né? Eu sempre falo isso. A gente não para a vida quando o Mercúrio está retrógrado. Né? Então, assim, a pessoa fala, pô, mas eu vou ficar então todos esses dias sem poder fazer nada, sem poder lançar nada. Então, dependendo do que for, se a pessoa puder esperar, maravilha. Mas imagina a pessoa, vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa que precisa fechar o mês de dezembro, né? Que ela tem uma meta ali para o mês de dezembro, e ela, quer dizer, para o mês de novembro, né? Novembro ainda que está terminando. Ela não poderia esperar o Mercúrio voltar ao movimento direto, porque Mercúrio volta ao movimento direto no dia 29. Né? Então ela tem que tomar uma ação essa semana. E essa semana, na quarta-feira, temos essa força. Né? A Lua já vai estar quase indo para a fase crescente, vai estar nova ali, já ganhando uma luminosidade, vai estar em Aquário, o signo Yang, né? Muito ligado aí à liberdade, né? A agir. O Sol também está lá em Sagitário, e a Vênus vai estar nesse aspecto maravilhoso. Então eu acredito, e é o que eu farei, né? É o que eu farei, porque eu tenho uma meta aí para fechar nessa semana, e eu quero aproveitar essa energia para fechar essa meta essa semana. E tem que ser novembro. Se eu deixar para o Mercúrio voltar ao movimento direto, eu perco o novembro. Né? Então, isso é bem interessante sempre trazer à tona, porque a gente tem que ter o bom senso também de falar o que eu posso esperar, o que eu posso segurar, e se eu não puder segurar alguma coisa, qual é o momento melhor, porque dentro de uma faixa de Mercúrio retrógrado, tem dias mais auspiciosos e dias mais complicados, né, e a gente aproveita o melhor dia. Então a gente tem que fazer essa coisa na astrologia. Porque, inclusive, é isso, né? Quando a gente trabalha astrologia eletiva, é um processo bem minucioso, é bem complicadinho, assim, né? Para você ficar pegando o melhor dia. E a gente vai sempre enxergar que não tem dia perfeito. Né? Então, às vezes, está muito legal aquele mapa, mas tem um planetinha ali que está ferrando tudo. Só que não tem muito o que você fazer, porque se você for para outro dia, melhora aquele planetinha, mas estraga outras partes. Então a gente tem essa coisa de não ter o momento perfeito.
tem o melhor momento para aquilo que a gente possa fazer. Mas quarta-feira está um dia muito interessante, né? Para mim especificamente vai ser muito legal, porque a Lua vai estar em Aquário, vai tocar o meu Sol, é um momento de casamento alquímico, né? Eu tenho o Sol em Aquário, a Lua vai se encaminhando para fazer conjunção com o meu Sol, e ainda vai ter esse trígono maravilhoso que todo mundo pode aproveitar. E inclusive a Vênus vai estar no grau 25, a Lilith está no grau 27, a Lilith está seguindo também, né? Logo ela vai sair de Escorpião. No dia 27, quinta-feira, a Lua entra em Peixes. 27, quinta-feira. Deixa eu colocar aqui. Então a gente ainda está naquela influência do grande trígono. 27 a Lua entra em Peixes. E deixa eu ver a Vênus como ela estará. No grau 26 e a Lilith no grau 27. Entre quinta e sexta, a Vênus se encontra com Lilith. Então é muito interessante, principalmente para a temática sexualidade e principalmente sexualidade nos relacionamentos, né? Lilith junto com a Vênus ali e no signo de Escorpião. Então eu vou falando sobre isso ao longo da semana. Fiquem atentas, fiquem atentos na caixinha. E na quinta-feira, o Saturno volta ao movimento direto, né? Saturno volta ao movimento, ele vai estar estacionário, então vai ser um dia com uma energia de Saturno muito forte. Aí aqui é interessante porque, novamente, né, a astrologia tem uma questão de interpretação do astrólogo também, que está olhando aquilo, traz a visão, traz a intuição, porque algumas pessoas vão falar, mas Saturno agora vai dar porrada em todo mundo, porque ele vai voltar ao movimento direto. Eu tô trazendo essa energia de que Saturno vai fazer fluir as coisas, né? Então, assim, principalmente para você, que é como eu, que tem o Saturno, né? Porque eu sou de Aquário, tenho Vênus em Capricórnio, então eu tenho bastante Aquário e Capricórnio no mapa. Então, para todo mundo que tem bastante Aquário e Capricórnio no mapa, que é regido por Saturno, né? Seja pelo ascendente, seja pelo Sol, pela Lua, enfim, o nosso regente, né? Estava retrógrado. E na quinta ele volta ao movimento direto. Então tem uma coisa muito forte de fluência, de as coisas começarem a andar agora. Porque o Saturno ele já é pesado, ele já dá uma travada nas coisas. Retrógrado ainda, é como se ele segurasse mesmo. E aí, de repente, agora com o movimento direto, ele fala, vamos embora, vamos fazer acontecer. Né, vamos movimentar. E vale lembrar, o pessoal ficou assustado, né? Quem está vendo aqui ao vivo, corre nos stories, porque eu postei um trechinho, né, do livro que eu estou lendo, mostrando, porque os livros estudam mapas também, a gente estuda o mapa, e pegou uma pessoa que a pior fase da depressão dela foi, adivinha, né, quando Saturno estava em cima do ascendente dela. Então a pessoa estava ali com Saturno em cima do ascendente, foi os piores 2 anos ali de depressão da vida dela. E aí eu compartilhei isso e algumas pessoas já responderam, né, ficaram meio preocupadas e tudo. Porque eu falei que é o seguinte, quem tem ascendente em peixes como eu, né, comenta aqui se você tem ascendente em peixes, você está tomando porrada de Saturno. E assim é, né? Eu falei do ascendente, mas pode ser o Sol também, pode ser a Lua, né? Então você pode ter aí outros planetas envolvidos. Saturno dá aquela porrada. Saturno dificulta a vida, ele não facilita a vida. Eu só posso dizer uma coisa, Saturno não facilita a vida, ele traz oportunidade sim. Está ali, né? Inclusive no próprio livro, Alice Green comenta da oportunidade que Saturno traz, mas não é uma oportunidade que vem fácil. Ele não facilita a vida, né? Então o que eu falei? Você que está nessa energia de peixes, especialmente, mas vale também para Virgem, que recebe Saturno por oposição, e também Gêmeos e Sagitário, que recebe por quadratura. Nós estamos nos livrando do Saturno. Por quê? Porque esses serão os últimos meses do Saturno em Peixes, agora que ele vai voltar ao movimento direto, vai embora, né? E vai entrar em Áries ano que vem. Ele já deu uma ensaiada em Áries, mas ele voltou para Peixes. Então, a partir do ano que vem, a galera com ascendente em Áries, Sol em Áries, Lua em Áries, consequentemente Libra também, né? Aí pega ali, temos outros cardinais, Câncer e Capricórnio, vão receber a bronca de Saturno. Então se prepara aí, porque Saturno virá e ele vai entrar em Áries junto com Netuno. Então tem toda uma mística aí do Netuno envolvido na jogada. A Bia falou, Saturno está na minha casa 10, tô com de mesmo, né? Deixa eu ver, das coisas relacionadas ao meu trabalho darem uma desenrolada. Né? Tá com essa ideia também, né? Que seja assim. Né? Então mentaliza aí que Saturno agora vai fazer fluir aquilo que está meio enrolado, está meio estagnado ali, né? Olha lá, a Joy falou, o meu ascendente é peixe, estou sentindo também. Eu estou sentindo literalmente no corpo, né? O Saturno pegando. E é o que eu falei, o Saturno,
ele vem mostrar para a gente que a idade chega. Né? Então, isso é comum. O meu público tem mais ou menos a minha idade, né? Às vezes um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. Mas todo mundo percebe isso. Ah, quando você, de repente, tinha lá seus 18, 20 anos, você ficava a noite inteira acordada, ia para uma festa, ia para outra, ficava ali e não sentia tanto. Né? Aí quando você chega lá nos 40, 40 e poucos, você vai fazer isso, não dá mais, o corpo não aguenta. Né? Então Saturno, ele é o velho, né? Ele fala sobre a passagem da idade, e Saturno no ascendente, ele vem deixar claro, fala, ó, você, né, já chegou a idade aí, não tem mais essa conversa não. Então eu sempre falo, quando eu fico sem dormir, o corpo morre no dia seguinte, fica horrível. Né? Então eu estou sentindo muito, estou fazendo todo o meu processo de disciplina para perda de gordura, estou buscando aí a disciplina de Saturno para perder gordura, para usá-lo como oportunidade. Né? Mas novamente Saturno não facilita nada. Não facilita nada. Saturno traz testes e desafios. Então quem é do signo de Áries, aproveita aí, porque né, logo Saturno chega e ele vai trazer algumas cobranças. A Flávia tem o Sol em Peixes. Creio que está sendo uma fase mais difícil que passei. Pois é, eu sei como é que é, porque inclusive eu tenho o Sol em Aquário. Então eu fui premiado nesses últimos 4, 5 anos de ter o Saturno no meu pé. Né? Ali meio que me enchendo o saco, porque ele pegou meu Mercúrio, pegou meu Sol, né? Aí agora está no meu ascendente. Quando entrar em Áries, ele continua na minha casa 1, mas pelo menos sai, né, do signo ascendente em si. Mas Saturno é desafiador. A Bia falou, é fé mesmo, né? Maravilha. Mas enfim, ele volta ao movimento direto. Então, nessa quinta-feira temos um Saturno estacionário, né? Ele dá aquela parada de energia e ele volta ao movimento direto. Então veja aí o que você tem literalmente nos últimos graus de Peixes, de 25 para frente, que Saturno está passando ali, né? E vai trazer aí algumas cobranças nessa energia. Bom, na sexta-feira temos então a Lua crescente. Eu vou até pegar esse mapa de Lua crescente aqui. Lua crescente em Peixes, que vai acontecer no grau 6 de Peixes. Realmente fortaleci minha fé, maravilha. Exatamente, a gente busca usar o melhor, porque o Saturno ele também é um planeta que quer o nosso crescimento. Só que a diferença é que ele tem na árvore da vida cabalística, né, Saturno está no pilar da severidade, do rigor. Né? Então é como se fosse aquele mestre que não passa a mão na cabeça. Ele cobra, 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 mas ele quer a nossa evolução. Né? Essa que é a energia, né, de Saturno. Então temos a quadratura de Sol e Lua, que vai acontecer 3h58 da manhã. Então, quando eu estiver acordando, abrindo o olho, né, eu espero que... Eu tenho acordado entre 3h30 e 4 horas. Gosto quando eu acordo 4 horas. 3h30 é um pouquinho ruim, assim, né? Mas quando eu estiver acordando, na sexta-feira, 3h58 da manhã, a Lua estará em quadratura com o Sol, inauguramos a fase de Lua crescente. Né? Então traz aquele convite a colocar mais energia em tudo aquilo que a gente quer plantar, tudo aquilo que a gente quer realizar. E aí vão ser, né, tipo, 2 últimos dias de novembro, é a cara do fechamento. É a cara do fechamento, ou seja, o que você tem que fazer para, sei lá, fechar o que você determinou para novembro? Faça o máximo possível. Eu acredito muito que a do Terra vai vir com promoções nessa semana. Né? Já tem uns lançamentos legais ali, eu compartilhei no meu grupo, e eu estou sentindo um cheirinho de promoção interessante aqui, até para acompanhar essa energia astrológica. Então, quem tiver interesse, já fica ligado aí no meu Instagram, pede para entrar no grupo, porque acho que vai vir coisa bem legal. Já veio, né? Porque depois do evento lá veio bastante coisa legal, mas tem um bom cheiro aí de promoção. E as Black Fridays, né, que ainda vão estar rolando nesse finalzinho de novembro. Então, o crescente em Peixes também é um momento muito bom para crescer a fé, crescer a espiritualidade, né, essa energia pisciana. Peixes é regido por Júpiter e Netuno, né, então eles estão envolvidos nesse grande trígono maravilhoso. Então vamos acessar a energia da fé e da espiritualidade. No sábado, dia 29, então veja como é que é, né? É no sábado, então assim, algumas pessoas não vão ter nem muita chance de fazer coisas no sábado. Então no sábado, dia 29, finalmente, nosso amigo Mercúrio volta ao movimento direto. Então ele estará estacionário no sábado, né? E ele volta ao movimento direto ali no grau 20 de Escorpião. A Lua, que estará em Peixes, vai fazer conjunção com Saturno, participando desse grande trígono maravilhoso, quem está envolvendo Vênus ainda, né? E o Mercúrio voltando ao movimento direto também traz aquela energia de fluência. A gente sabe que ele ainda vai passar pela famosa área de sombra, né? Todos os 10 graus de Escorpião que ele vai percorrer é ainda área de sombra. O início de Sagitário também é uma área de sombra.
Mas essa área de sombra é mais uma coisa psicológica mesmo, né? Da gente ir vendo se foi tudo resolvido, né? Quais são as crenças que você tinha que revisar, o que, que você olhou e tinha que dar uma melhorada. A gente vai meio que. É como se fosse pulindo, né? Imagina que você lavou um carro, né? Então você está ali, a retrogradação foi, eu preciso lavar meu carro, aí você lavou o carro. Aí, esse momento de área de sombra, né? Pós-sombra, é você pegar ali o paninho e ir pulindo, ver se ficou um pelo aqui, um pelo ali, e vai dando aquele retoque final. Mas, tecnicamente, já não é uma debilidade, né? O Mercúrio está no movimento direto, então significa que no fim de semana, caso você possa fazer coisas, né? Lançar coisas e assim por diante, a gente vai ter uma energia de lua crescente, né? Junto com Saturno. Aí tem gente que não gosta de ter lua junto com Saturno, eu acho que pode ser interessante se você sintonizar com a disciplina de Saturno, mas sábado pode ser aquele dia que quem estiver esperando e fala, quero o Mercúrio direto para poder lançar alguma coisa. Pode pegar esse dia aí, que ele já volta para o movimento direto. A Lua entra em Áries, né? Então, se você esperar um pouquinho, inclusive, quando for lá para a noite, a Lua entra em Áries, mas a gente vai ter um aspecto meio que aquele famoso aspecto surpresa, né? Porque Vênus faz oposição a Urano. Então aí onde entra aquela questão, né? Dependendo do que você for lançar ou fazer alguma coisa, pode vir um evento inesperado. Vênus em oposição a Urano é um aspecto que tende a ser desafiador, já que é uma oposição, mas o grande convite aqui é o quê? É mudança e libertação. Né? Então todo esse trabalho da Vênus em Escorpião, essa disposição da Vênus em entrar na caverna, na Gruta do Carimbado, ali em São Tomé, enfrentar ali escorpiões, aranhas, cobras, enfim, tudo que possa ter ali naquela caverna, para poder renascer. Né? Quando a gente entra numa gruta também tem muito um ritual de renascimento. Ela começa a sair e é como se Urano viesse perguntar, né? Ele está lá do outro lado e vem perguntar, e aí, você realmente se libertou de tudo que tinha que se libertar? Tem alguma coisa ainda que ficou pendente? Tem alguma coisa que não está resolvida? Aí essa oposição de Vênus com Urano pode trazer algum rompimento, alguma perda. Então, novamente, aquele relacionamento que a pessoa estava tentando resgatar, mas de repente não está legal, não deu, não fluiu, a oposição de Vênus-Urano pode trazer um rompimento. Né? A pessoa que de repente não está lidando bem com as finanças ainda e não aprendeu a lidar com as finanças, o Urano pode trazer uma surpresa financeira. Mas ao mesmo tempo, a gente tem no domingo, aí já com a Lua em Áries, e olha que interessante, né? No domingo, deixa eu colocar aqui, domingo dia 30 do 11. O que teremos nesse domingo? Um domingo muito inspirado, hein? Muito inspirado, porque a Vênus ela vai estar no último grau de Escorpião e vai fazer um trígono com Netuno. Aspecto maravilhoso, pessoal. Assim, a saída de Vênus de Escorpião está muito legal, por quê? Porque a Vênus recebe um trígono, que é um aspecto fluente, de Netuno, que é a oitava superior de Vênus, e Netuno está em Peixes, que é o signo de exaltação de Vênus. Então é como se fosse realmente aquela bênção, né? Imagina se a Vênus saiu ali, vamos dizer assim, toda suja, né? Com o vestido todo sujo lá da caverna, é como se Netuno desse aquele banho, né? Colocasse aqueles óleos essenciais e ela voltasse a ficar perfumada, né? Para seguir o seu caminho. E a Lua, de certa forma, vai participar desse trígono, então vai ser um dia muito mágico domingo. Domingo 30 de novembro, né? Se você puder planejar o seu fim de semana, tenha consciência disso. Vai ser um domingo bem interessante, muito bonito. Trígono de Vênus com Netuno e a Lua participando. Né? E depois a Vênus entra em Sagitário. No próprio domingo, a Vênus entra no signo de Sagitário. E aí não temos mais a debilidade do Escorpião para Vênus. A Vênus vai para um signo de fogo. Né? Temos que tomar cuidado com exageros, esse tipo de coisa. Mas a Vênus começa a ver a luz do dia. E aí realmente a gente começa a se despedir da energia de Escorpião, embora ainda tenhamos, né, a influência da Lua Nova, que veio de Escorpião, mas já temos então Sol em Sagitário, Marte em Sagitário, Vênus entra em Sagitário, né, para trazer essa força do fogo, e depois só vai faltar o Mercúrio para poder finalizar essa energia. Né? E aí a gente termina totalmente a temporada de Escorpião. E quando chegar, né, a Lua Nova de Sagitário, aliás, deixa eu ver quando que vai ser a Lua Nova de Sagitário? Dia 19 do 12, né? Dia 19 do 12, aí acabou mesmo, né? A energia de Escorpião. Deixa eu pegar aqui o dia 19 do 12, só para já dar aquela espiada. Porque, novamente, né? Até então a gente ainda estará com
a energia da lua nova, né, daquele mapa de lua nova de Escorpião. Mas 19/12, acabou Escorpião. Inclusive vai ter só a Lilith, né? Lilith vai estar no último grau de Escorpião, últimos graus e minutos, e depois, né, Escorpião só no que vem. Né? Então, para quem sente também muito a intensidade do Escorpião, como eu, né, porque passa pela minha casa 8, agora só no que vem. Respiremos. Aquele alívio, e ano que vem a gente enfrenta novamente esse mergulho de Escorpião. Pessoal, é isso. Então essa é a nossa semana. Uma semana muito abençoada, muito bonita. Analisa sua Vênus, por exemplo, porque se a Vênus do céu está passando por todos esses aspectos, veja sua Vênus natal. Né? Como que você pode trabalhar ela? Aí se você quiser, vem fazer um atendimento, a gente mergulha no seu mapa, olha tudo o que está acontecendo. Mas o que eu digo é, fica sintonizado aqui no Instagram, nos podcasts também, porque tudo que surgir de novidade eu vou compartilhando por ali. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê Harion, até amanhã no Astral do Dia. Aqui ainda vou responder algumas caixinhas de pergunta e amanhã tem mais, a gente vai se interagindo por aqui. Tchau, tchau, uma ótima semana.